Olá, queridos juvenis, a paz do Senhor para vocês. Sou o presbítero José Weider, falo aqui, sou professor de escola dominical do nosso templo sede, na Assembleia de Deus, em Guarapari, Ministério Boas Novas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando um novo trimestre na classe dos juvenis com o tema Jesus e o Reino de Deus. A lição de hoje, com data de 5 de abril de 2020, traz o seguinte tema: Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Nós temos aqui o nosso textuário que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui os objetivos propostos desta aula. O primeiro é apontar as terras onde Jesus viveu. O segundo objetivo é enfatizar que devemos viver a vontade de Deus. E o terceiro objetivo será destacar que marcamos vidas por onde passamos. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 17, e também capítulo 7, versículos de 1 a 8, que diz: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. João, capítulo 7, versículos de 1 a 8, diz: E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em segredo. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Bem, sintetizando a lição desse trimestre, tem como tema Jesus e o Reino de Deus. A cada assunto teremos um grande aprendizado acerca do Verbo que se fez carne e o Reino de Deus. Primeiramente, estudaremos a passagem de Jesus por dois lugares, Jerusalém e Galileia. Por onde Cristo passava, milagres aconteciam e vidas eram transformadas. Essa lição é um convite para que sejamos, ao seguir os passos de Jesus, anunciadores das boas novas por onde passarmos. Está aqui então. Então, primeiro, nós não temos a opção de não influenciar. Nós marcamos sempre. Por onde Jesus passava, ele marcava as pessoas, marcava ali as multidões, quem estava presente, tanto no individual, num diálogo individual com alguém, como em um grande discurso ouvido por muitas pessoas. Jesus sempre deixava marcas. Nós também, assim como Jesus, deixamos marcas na vida das pessoas. E vice-versa, pessoas deixam marcas em nossas vidas. As marcas que você tem deixado na vida dos teus amigos, dos teus pais, dos teus conhecidos, são boas marcas? São marcas de um verdadeiro cristão, ou seja, de um imitador de Cristo, de um pequeno Cristo? São marcas de um cristão autêntico? São marcas que levam pessoas para o Evangelho, a olhar a Jesus e a dizer: tá aí, verdadeiramente Deus existe.
Porque este jovem, este adolescente, esta adolescente, né, do jeito que ele fala, como se comporta, como reage a situações, eu consigo ver a paz, eu consigo perceber Deus realmente na vida dessa pessoa. Será que as suas marcas refletem as marcas de Cristo? É uma questão. Nosso primeiro tópico é onde pisar a planta do seu pé. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele era simples, era humilde, era manso, amoroso, gentil, né? E ele era muito comprometido com uma grande missão. A história, na verdade, é dividida entre antes e depois dele. De quem estou falando? Será que algum de vocês sabe? Exatamente, estou falando de Jesus, né? O Verbo que se fez carne. Quando a Bíblia fala aqui sobre o Verbo, a palavra que se fez carne, né? Ela vem tratando que Jesus já existia, né? Vamos lá. O que é uma palavra? Uma palavra é uma ideia expressada. Isso é uma palavra. E onde ficam as ideias? As ideias não estão no mundo físico. As ideias estão no mundo mental, né? As ideias estão em outro plano, por assim dizer. Então Jesus, de fato, ele já existia, mas ele foi dado a conhecer, ele se revelou quando o Verbo, ou quando a palavra se fez carne. Quando essa ideia, quando esse ser real, porém invisível, né, até aquele momento, se manifesta nascido como ser humano. Então, Jesus, toda pessoa que conhecia Jesus era influenciada por ele. Era impossível estar diante de Jesus e não sofrer, não receber a influência da sua palavra. E nós vamos ver isso durante as próximas lições também. É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos as boas novas. Então esse é o seu propósito, né? Anunciar as boas novas. As boas novas são o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa palavra, né? São as boas novas. Então é o Evangelho de salvação. O que? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Se você crê, você realmente anuncia as boas novas? É importante dividir, então, essa esperança de salvação com os demais também. E não basta apenas comunicar que Cristo salva. É necessário demonstrar com as ações da sua vida que você é um salvo. Então, não apenas pregar da boca para fora, mas pregar com a vida também, né? Não apenas com as suas palavras, mas principalmente com as suas ações. Demonstrar a realidade da salvação e a realidade do novo nascimento em Cristo. Como Jesus disse, é através de nossas vidas, através de nossa comunhão, da nossa forma de agir, de falar, da nossa forma aqui de conviver, é que o mundo pode entender que Jesus realmente foi enviado do Pai. Você é chamado para impactar, tá? Nós não somos chamados para acomodação, nós somos chamados de igreja, nós somos chamados para fora. Nós somos um grupo escolhidos pelo rei, um grupo que tem uma causa. Nós somos um grupo em defesa da mensagem do céu, em defesa do reino do céu, em defesa de uma religação do ser humano com Deus. Nós somos chamados para trazer impacto, porque nós temos a glória de Deus em nós. Glória tem um peso, tá? Glória, ela causa uma marca. A glória, ela é uma cultura. Isso é glória. Então, quando você ora que quer mais da glória de Deus, você está pedindo mais da marca de Deus, mais do selo do céu, mais da cultura do céu. Se você pede para que a glória de Deus se revele através da sua vida, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você na verdade está pedindo para que a cultura do céu, para que a cultura de Deus seja manifestada através da sua vida. Você sabia disso? Então, se você quer levar a glória de Deus para o mundo, você tem que levar a cultura do céu para o mundo. Afinal, você faz parte do reino de Deus. Nós vamos entender mais
as expressões de reino de Deus no aspecto presente e futuro nas demais lições. Então não perca nenhuma das lições desse trimestre, porque são muito importantes. Tópico 2, Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém é uma cidade central na Bíblia Sagrada. Primeiro, Jesus nasce no território de Judá, na cidade de Belém, e ele, aos 8 dias de vida, conforme a lei de Moisés, ele é apresentado ao Senhor no templo, e o templo fica em Jerusalém. Então, a primeira vez que Jesus entra ao templo é com 8 dias de vida, tá, ok? Depois, nós temos uma nova passagem que Jesus, aos 12 anos de idade, ele retorna ali ao templo, e era costume de José, Maria, um costume de todos os anos, na Páscoa, eles irem a Jerusalém. Com 12 anos, como de costume, Jesus vai a Jerusalém com os pais, mas permanece lá por 3 dias. E ele permanece no templo, ensinando, discutindo as Escrituras com os doutores da lei, ou seja, com os escribas, discutindo ali as interpretações da palavra de Deus e elucidando o texto para os doutores, para os mestres, para os professores da época. Então Jesus, já desde aquele momento, se mostra ali como um grande conhecedor da Bíblia Sagrada. Naquele momento, existiam os livros de Gênesis a Malaquias. Minha pergunta para você, minha querida adolescente aqui que me ouve, você já leu a Bíblia Sagrada inteira? Já leu os 66 livros que ela contém? Você sabia que é possível ler a Bíblia em 52 horas? Quer dizer, uma leitura seguida é 52 horas. Você sabia que se você ler 4 capítulos por dia do Novo Testamento, você termina de ler o Novo Testamento em 61 dias? Em apenas 2 meses você termina a leitura do Novo Testamento? Você sabia disso? Então, se aplique a leitura e ao estudo. Tem aí, por exemplo, Jesus. Nem sempre também nós seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Jesus nem sempre foi bem recebido quando ele ministrou. Eu me lembro de certa vez em que fui para o campo de missões, estive em uma determinada cidade no Nordeste brasileiro, e quando nós, junto com um grupo de outros missionários, chegamos naquela cidade, as pessoas começaram a correr, realmente correr, a entrar dentro das casas, fechar as portas, e aquilo me deixou muito interessado, instigado. Por que está acontecendo aqui? E eu me lembro que uma garotinha ficou para trás, nessa correria, uma garotinha pequena ficou para trás, ela se ajoelhou, se encolheu toda e chorava, mas chorava de soluçar. E aí eu fui lá, perguntei para essa garotinha, tudo bem? Fui sorrindo, levei até um doce para ela, tudo bem? Por que você está com tanto medo? Por que todo mundo correu assim? O que a garotinha disse é que o líder religioso daquele lugar havia dito que eles não deveriam ouvir os evangélicos, não deveriam ouvir os cristãos. Por quê? Porque os evangélicos eram a besta fera que estava chegando naquela cidade. Então o povo correu com medo da mensagem do evangelho. Nós não fomos bem recebidos. Houve até momentos de perseguição. Então nem sempre o pregador do evangelho ele é bem recebido numa cidade. Jesus não foi. Porém, nós não devemos parar, não devemos desistir. Inclusive naquela cidade mesma, em algumas ruas próximas, alguns quarteirões depois, uma pessoa se rendeu a Jesus, aceitou a Jesus como seu Salvador, mesmo naquele ambiente de perseguição. E nós continuamos orando por essa pessoa, porque ela se entregou a Cristo num ambiente de extrema hostilidade ali. Tá ok? Então nós estamos fazendo uma boa obra. Nós não podemos deixar de fazer a obra. Nós não podemos parar por causa de Sambalate, Tobias, Gessen, etc. Nós somos levantados com poder para destruir essa oposição. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi no templo também de Jerusalém que eu quero lembrar para vocês que Jesus entrou aqui para expulsar esses cambistas. Também no templo Jesus pregou muitas vezes. É no templo que Jesus chega, ele chega em Jerusalém ali numa entrada triunfal,
né? A entrada triunfal. O templo está na cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade que foi um palco de muitas manifestações de Jesus. Inclusive, a sua última semana, a semana da crucificação, Jesus passou em Jerusalém, né? Inaugurando essa semana com a entrada triunfal, sendo aclamado com hosanas, glória a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch atah Beshem Adonai, né? Bendito que vem no nome do Senhor. Terceiro tópico dessa lição, nós temos Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia, também chamada de Galileia das Nações. Então, é a parte, né, de Israel ali onde nós temos mais gentios andando, né? Tem comércio ali, tem porto marítimo, né? Então, Galileia, essa região da Galileia. Uma região importante, mas não tão proeminente quanto a capital, Jerusalém, né? Uma região, inclusive, onde tinha uma população também mais pobre, né? Tinha uma população de comerciantes ali, mas também tinha uma população mais pobre do que a quantidade ali na cidade principal, capital, Jerusalém. Mas a Galileia é um lugar que recebeu bem Jesus Cristo, recebeu a mensagem. Talvez por causa de toda a opressão e por estar também tão para trás com relação à capital, né? Um povo que também tem abertura para os gentios, acabou sendo uma região que tem muita abertura para o Evangelho. Nós vemos grandes milagres acontecendo ali. Logo após Mateus capítulo 4, após a tentação, né, de Jesus, ele venceu o tentador no deserto. Durante 40 dias, sem comer, sem beber, ele foi tentado e venceu o tentador. A Bíblia diz no livro de Lucas que ele vai para o deserto cheio do Espírito, mas ele volta do deserto no poder do Espírito, tá? E quando ele volta do deserto no poder do Espírito, a região a que ele se direciona é a Galileia. Então a Galileia recebe Jesus não só cheio do Espírito, mas no poder do Espírito, né? E nós temos aqui essa grande diferença, tá ok? Você que me ouve, você pode ser cheio do Espírito Santo se ainda não é. Você pode ser cheio do Espírito de Deus, mas não para por aí. Você também pode entrar na dimensão de andar no poder do Espírito de Deus. Então, ser cheio do Espírito é excelente. Andar na dimensão do Espírito é ainda mais excelente. Tá ok? Então, Jesus entra na Galileia e grandes milagres vão sendo concretizados ali na Galileia, né? Nós vemos quando Jesus, por exemplo, ele cura à distância o servo de um oficial, o servo de um centurião. Nem mesmo o centurião se julga digno de ir até Jesus. Então ele manda alguns servos dele dizer: olha, um dos meus criados está doente da minha casa, e eu gostaria que você liberasse uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade sobre outros. E quando eu mando a esse ir, ele vai, manda outro vir, ele vem. Eu creio que se você der uma palavra, o meu servo será curado em casa. E Jesus diz: tamanho dessa fé, uau, que fé é essa? Não encontrei uma fé como essa em outro lugar. E Jesus dali ordena, e o servo daquele oficial, ele é curado à distância. É ali que nós vemos muitas pessoas sendo transformadas também. Jesus curou, ressuscitou tantos, ali na Galileia. É ali também onde nós vemos a primeira multiplicação da pesca maravilhosa, uma multiplicação ali da pesca, uma noite inteira, uma madrugada inteira, sem conseguirem pescar nada. Jesus pede o barco emprestado, prega da praia, e depois do culto, como o hino como o hino aí, depois do culto do Samuel Mariano, Jesus ordena então que o barco retorne para o meio do mar, lança-se a rede e tem uma pesca maravilhosa. E o hino diz: depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você, glória a Deus, e o milagre acontece. Tópico número 4, qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa é uma pergunta instigante e é uma pergunta desafiadora, Você tem deixado quais marcas por onde passa?
Quais marcas com as pessoas com quem você conversa? Quais marcas estão na sua rede social? Nós estamos vivendo um momento de um boom ainda maior nas redes sociais, né? Nas mídias digitais. Que marca você tem deixado lá? Meu querido juvenil que me ouve, as tuas marcas são de apenas fotos? Seu perfil no Facebook, seu perfil no WhatsApp está como? Qual o seu comportamento na foto do seu perfil? Qual é a imagem que você transmite? É a imagem de um cristão que realmente vai morar no céu? É a imagem de um cristão que segue a vontade de Deus com firmeza? Ou é a imagem de alguém que precisa ser alcançado, precisa ser evangelizado? É bom que você pense sobre isso e medite sobre que imagem, que pregação ou quais palavras estão sendo ouvidas na sua capa de Facebook, né? No seu perfil do Instagram, no seu status do WhatsApp. Quais palavras estão sendo ouvidas, qual é o que você tem gritado através da sua imagem ali. Então, nós influenciamos outras pessoas. A Bíblia também conta aqui sobre pessoas aqui dificílimas, homens em situações complicadas, mas que foram influenciados positivamente por Jesus, mesmo quando Jesus estava em momento de aflição. Exemplo, Malco, o servo do sumo sacerdote. Malco está entre a turba, entre aqueles que vão seguindo o Judas Iscariotes até o monte para poder ali prender Jesus e levar para um julgamento sem justiça e depois para a crucificação. Malco está entre esses que estão indo prender Jesus. Malco tem sua orelha decepada por Pedro com uma espada. Jesus ordena que Pedro guarde a espada, pega a orelha de Malco no chão, coloca ela de volta no lugar. Malco recebe aquela cura milagrosa enquanto ele está indo prender Jesus. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, que enquanto ele ia prender os discípulos, Jesus se manifesta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Saulo também, nessa manifestação maravilhosa, também se arrepende, em um momento após a ressurreição de Cristo. Então aqui, Malco, antes da crucificação de Cristo, recebe essa transformação também. A outra pessoa, em um momento dificílimo de aflição, e que Jesus também estava em um momento de aflição, é o ladrão na cruz. O ladrão que está ao seu lado ali direito. Esse ladrão que olha para Jesus arrependido e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Nós bem sabemos que antes da ressurreição de Cristo, ninguém havia subido ao céu. Havia um outro lugar chamado de seio de Abraão. E Jesus vai ali, prega a esses, os recebe, e leva para o céu. O livro de Efésios diz também, que descendo, ele leva cativo um grupo de cativos. Ele não leva cativo cativeiro. Ele leva cativo um grupo de cativos, ou seja, aqueles que estavam no lugar chamado seio de Abraão, reservados, não em sofrimento, mas reservados para que após a ressurreição, dos pecados, eles pudessem entrar no céu, após a crucificação, Então Jesus, após a crucificação, realiza esse ato. Então, o que as pessoas que te conhecem falam ao seu respeito, Qual é aí a mensagem que elas podem dar de você? Se eu fosse até os seus vizinhos e perguntasse: quem é esse jovem aqui? Quem é esse adolescente? Quem você me diz que ele é? Segundo o comportamento que você tem visto, o que você me diz dele? O que você espera do futuro dele? Será que eles me diriam o que a seu respeito? Diriam que você é uma excelente pessoa, uma pessoa bondosa, um verdadeiro servo de Deus? Ou me deixaria triste dizendo que você realmente não é cristão? Então, cuidado. O que as pessoas conseguem ver através de você. Elas veem um cristão autêntico? Que bom, parabéns, glória a Deus por isso. Agora, se você numa autorreflexão vê que você não tem sido cristão autêntico, este início de trimestre, essa lição é o momento para que você decida tornar-se um cristão autêntico. É o momento para que você curve a cabeça e ore. Nós estamos chegando aqui ao final dessa lição.
E para concluir, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passamos, nós influenciamos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e a fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, como exemplo que eu dei. Assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém também. Outras vezes, o campo se mostrará fértil e receptivo, como na Galileia. Foi para com o nosso Mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos. Por isso, você é chamado a seguir os passos daquele que foi o Mestre dos Mestres. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe aqui esses que estiveram junto comigo neste momento. E se alguém agora decidiu ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, porque não estava sendo, dê a essa pessoa, Deus, forças para aproveitar as plenas condições que o Senhor tem dado em nome de Jesus e que ela possa verdadeiramente fazer a diferença e ser visto como um cristão, um pequeno Cristo, um imitador do Senhor, uma cópia de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Aguardo vocês na próxima lição, lição 2, que vai trazer o tema Conhecendo Jesus de Nazaré. Será uma lição excelente. Até lá!